Olá, eu espero que você que vai assistir esse vídeo esteja bem, você esteja animado, principalmente na sua vida espiritual. Eu fico feliz de poder falar com você, especialmente sobre um tema tão importante e do qual eu gosto muito também. E esse tema é missão. Antes de falar um pouquinho sobre a missão, eu queria fazer para você aqui algumas sugestões de leituras, porque se você quiser se aprofundar no assunto e conhecer bem a sua parte na missão, esses livros aqui devem fazer parte da sua vida, para leitura, para consulta, para estudo. Você tem que ter eles por perto. O primeiro deles é esse aqui, ó, Serviço Cristão. Esse aqui é uma compilação dos escritos de Ellen White. Eu tenho aqui um outro livro, é o livro Evangelismo. Esse aqui é um pouquinho maior, né? Já são aí umas 600 páginas, se não me engano. Mas como eu falei, é um material de consulta. Você não precisa ler isso aqui em uma semana. Eu sei que você tem outras obrigações, né? Outras tarefas na vida. Mas você pode ler um capítulo, destacar uma seção, e você vai lendo, vai estudando aos poucos, né? Porque o tema também é bastante amplo. E tem esse livro aqui, o último que eu queria te mostrar, Ministério para Cidades. Esse aqui ele foi publicado mais recentemente, apesar de que foi lançado em 2012, já se vão aí 8 anos. Esse é um livro fininho, que fala sobre a missão, especialmente nas cidades e no tempo do fim. É um livro que infelizmente muita gente na igreja ainda não conhece, mas é um livro muito importante que a gente precisa conhecer e estudar, ter ele por perto também. Bom, na verdade esses 3 livros, o que eles têm em comum? Eles são da mesma autora, são livros de Ellen White, eles são compilações. Então, um grupo de editores, eles fizeram uma seleção de temas, uma seleção de textos que ela escreveu sobre este tema e prepararam estes livros. Todos eles são da CPB. O Evangelismo e o Serviço Cristão você encontra até na internet, está disponível, gratuito. Você não precisa nem comprar o livro, basta você ter a vontade de ler e conhecer sobre o assunto, tá bom? Vale a pena a leitura de todos os 3. Muito bem, eu gostaria de falar então um pouquinho sobre a missão. E como eu falei, missão é um tema muito amplo. E como nós temos aqui alguns minutos apenas, eu escolhi falar sobre 2 pontos apenas. O primeiro deles é a questão dos dons. A gente fala muito pouco sobre dons. Eu acho que a gente até prega pouco sobre isso e a igreja, de maneira geral, me parece que estuda pouco sobre o assunto. Às vezes, conversando com alguns irmãos, a gente percebe que as pessoas têm dúvidas e a gente precisaria conhecer mais sobre esse tema. Então, rapidamente, o que são os dons? Dons espirituais são como que ferramentas para a gente realizar uma tarefa. Imagina que alguém te contrata para ser professor da primeira série do curso fundamental. Te dão aí 40 crianças para você começar a ensinar. Claro, você vai ensinar para as crianças sobre o alfabeto, elas vão conhecer as letras, vão ler as primeiras palavras, e aí você vai apresentar os números e elas vão fazer as primeiras continhas. Tudo que se aprende numa primeira série de curso primário, né? Mas essa pessoa que te contrata coloca as crianças ali na sua mão, ela vira as costas e vai embora. Não te dá uma sala de aula, as crianças não têm carteiras para sentarem, as crianças não têm cadernos, não têm livros, você não tem uma lousa, você não tem nem uma caixa de giz. Olha, eu estou falando de uma sala de aula básica, né? E antiga, na verdade. Mas não te dão um computador, não te dão um projetor de vídeo, não te dão quadros ilustrativos, não te dão nada. Como é que você vai ensinar crianças desse jeito? Fica muito complicado. Talvez até impossível, né? E isso é válido para qualquer pessoa em qualquer profissão. Isso aqui vale para o pintor, vale para o pedreiro, isso aqui vale para o programador, vale para o enfermeiro, vale para todo mundo. Quem recebe uma tarefa precisa ter ferramentas para realizar a tarefa. Quando você vai à Bíblia em Mateus 28, você percebe que Jesus, antes de voltar para o céu,
ele tem os discípulos ali reunidos e ele diz assim: agora vocês vão realizar uma tarefa. Ele deixa a missão. Eles deveriam ir por todo mundo fazendo discípulos. Essa é a tarefa da igreja, até que Jesus venha. Fazer discípulos. Agora, e as ferramentas para fazer isso? Então a Bíblia ensina para a gente, ela mostra em vários textos que Deus ele deixou dons para a igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando de você e eu estou falando de mim. Deus ele deixou as ferramentas, porque não seria justo, não seria certo ele dar uma tarefa e não deixar as ferramentas para a gente cumprir a tarefa. Então, basicamente, dons espirituais são isso aí, são ferramentas. Mas eu tenho uma definição aqui um pouco mais completa, mais bem elaborada, né, que eu peguei de um livro, não me lembro onde, mas essa definição ela já me acompanha há um bom tempo, eu gosto muito dela. Eu vou ler, eu tenho aqui no meu computador, diz assim, ó: um dom espiritual é uma habilidade especial que o Espírito Santo dá a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça de Deus, para ser usada na edificação da igreja. Então eu vou destacar aqui 5 coisas dessa definição. Primeiro, o dom espiritual é uma habilidade especial. Então Deus ele me capacita a fazer bem alguma coisa, ou algumas coisas. Nós temos a condição de fazermos bem, de fazermos com habilidade alguma coisa, ou até várias coisas. Mas o dom espiritual, ele é dado pelo Espírito Santo, diz aqui. É o Espírito Santo quem dá. Não é você que acessa um site de compras e dá uma olhada ali nas opções, olha, eu vou comprar esse, eu quero receber aquele. Não, não é um supermercado que você olha a prateleira e diz, ó, eu vou levar esse, quero esse e um pouco desse também. Não, é o Espírito Santo quem dá. De acordo com a visão que ele tem da vida de cada um de nós e do lugar que ele quer que a gente desempenhe nessa tarefa que é a missão, ele capacita cada um de uma maneira diferente. É o Espírito Santo quem opta. Não sou eu, não é você quem escolhemos. Mas continua dizendo aqui, o Espírito Santo dá a cada membro do corpo de Cristo. Isso aqui é muito importante também. Amigo, na igreja não existe esse negócio de alguém dizer, ah, mas eu não posso ajudar. Ah, porque eu não sei fazer nada. Não existe. Biblicamente isso não existe. Cada pessoa da igreja, cada pessoa que aceitou a Cristo e faz parte agora do corpo de Cristo, ela recebeu algum talento. Ela tem algum dom, ou alguns. Não importa aqui, não faz a menor diferença nesse assunto, se você é homem, se você é mulher, se você é fundador da igreja ou é recém-batizado, não tem a menor importância a sua idade, se você tem um pós-doutorado ou se você mal sabe ler. Nada disso faz diferença. Todas as pessoas do corpo de Cristo, elas recebem um dom espiritual, ou vários dons espirituais, essas habilidades. Mas o texto ainda diz 2 coisas. Cada pessoa recebe de acordo com a graça de Deus. Isso aqui é muito importante também. O dom que você recebeu, ele não é uma recompensa por alguma coisa que você tenha feito. Porque você é uma pessoa muito consagrada, muito dedicada, você trabalha muito para Deus, aí Ele te deu um dom como forma de recompensa, de agradecimento. Não, dom não tem nada a ver com recompensa. O dom, ele é dado para uma tarefa que você vai fazer, não é por alguma coisa que você fez. Isso é muito diferente. O dom ele é dado de acordo com a graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. É dado porque Deus é bom. Então, sendo assim, se é pela graça de Deus, o dom ele não existe para a gente se achar melhor do que outros. O dom ele não existe para a gente se exaltar através dele. Porque o dom ele é dado pela graça.
Ele é dado para você porque Deus é bom, não porque você fez alguma coisa por merecer. E finalizando essa definição, então o autor ele ainda diz aqui o seguinte: as habilidades que Deus dá, elas devem ser usadas na edificação da igreja. Então não é para a minha exaltação, mas é para abençoar a vida de outras pessoas. Pessoas que estão na igreja comigo e pessoas que não fazem parte dessa comunidade, pessoas que estão no mundo. O dom ele é dado para nós cumprirmos a tarefa que Cristo deixou. São as ferramentas para nós realizarmos a missão. Não teria como a gente falar sobre esse assunto, a missão, e falar sobre os dons e não lermos um texto bíblico. E eu separei um texto, existem vários na Bíblia, mas tem um aqui que eu queria ler para você. Efésios 4, do verso 11 até o 13. Aqui diz assim, ó: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Paulo está falando aqui de Jesus, que depois da ressurreição ele voltou para o céu. E antes de ir para o céu, ele concedeu dons à igreja. E dentre estes dons, ele fala aqui no verso 11, que alguns, eles foram chamados para serem apóstolos, pastores, mestres, profetas, tal. Por que a Bíblia menciona esses dons especificamente? Não porque eles sejam mais importantes do que os outros. Não, todos os dons são importantes. Mas você vai perceber uma coisa, esses dons aqui mencionados, eles normalmente colocam as pessoas numa função de liderança na igreja. Algumas pessoas foram chamadas para liderarem a igreja. Nem todos, mas alguns recebem dons que os colocam na liderança da igreja. Aqueles que lideram, o que devem fazer, dentre outras coisas? Diz o verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Aqueles que estão na liderança da igreja, e este é o segundo ponto que eu queria tratar, como a igreja deve funcionar. Qual deve ser a sua participação na igreja, tendo em vista a missão e os dons. Aqueles que são chamados para liderarem a igreja devem ajudar os liderados, as outras pessoas, a se aperfeiçoarem. A ideia aqui é muito forte de crescimento. Igreja tem que ser um lugar de crescimento, é como se fosse uma escola. Os líderes da igreja têm um chamado para ajudarem os outros no seu aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento tem tudo a ver com a prática dos dons. O crescimento acontece na medida em que eu estou praticando os dons que Deus me deu. Mas o texto continua, diz aqui, nós vamos crescer de acordo com o desempenho do serviço que Deus nos deu, a prática dos dons, para a edificação do corpo de Cristo. Ora, quanto mais eu praticar os dons que Deus me deu, e a igreja deve me ajudar nesse sentido, a igreja deve estar organizada de forma que eu consiga encontrar o meu lugar e possa me desenvolver, então haverá crescimento, edificação do corpo de Cristo. A igreja só cresce se todos fizerem a sua parte. A parte que Deus deu a cada um, que são partes diferentes. E o verso 13, para a gente terminar o texto, ainda diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, quanto mais nós trabalharmos conforme o dom que recebemos, mais a igreja terá unidade. Algumas pessoas ficam pensando em unir a igreja através de almoços, de festas, de projetos, de eventos. Tudo isso é muito bom e deve acontecer na igreja, tudo tem o seu lugar. Mas a Bíblia dá a receita para nós aqui. Uma igreja que realmente está crescendo e que realmente esteja unida é aquela igreja em que cada pessoa está trabalhando de acordo com o seu chamado, desempenhando o seu ministério. Gente, isso aqui é bíblico, isso aqui é uma receita inspirada. Isso aqui não foi uma invenção de alguma pessoa, muito menos minha. Deus ele dá aqui a maneira como ele quer que a igreja funcione. Cada um deve fazer a parte que Deus confiou a esta pessoa.
Então, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha, todos nós temos um objetivo a alcançar. Qual é a nossa meta? É todos nós sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E como é que isso vai acontecer? Bom, desde que cada um esteja cumprindo a sua tarefa, realizando o seu ministério, colocando em prática os seus dons. Com isso a igreja vai ser uma igreja forte, ela vai crescer, ela vai ser uma igreja unida com as pessoas, entre as pessoas que fazem parte dela. E cada um de nós vamos ser mais semelhantes a Cristo, que é o modelo para todos nós. Veja que é simples, mas a gente precisa colocar isso em prática, né? Aí você vê a importância do assunto dos dons. Como participar da missão é fundamental para a vida do cristão. Bom, eu queria terminar lendo aqui mais um texto, mas agora do livro Serviço Cristão, que eu já sugeri para você a leitura no começo do vídeo, né? Na página 62, a autora diz assim, ó: os anciãos e os que têm cargos de responsabilidade na igreja devem conceder mais reflexão aos seus planos para dirigir a obra. O que ela está dizendo aqui é aquilo que Paulo escreveu, que nós acabamos de ler, em Efésios 4. Os líderes da igreja devem organizar a igreja de uma tal maneira em que as pessoas possam descobrir os seus dons e possam praticá-los. A igreja deve ser um lugar onde as pessoas elas aprendam e elas possam se desenvolver. É como se fosse uma escola. E aí ela continua dizendo, devem arranjar as coisas, os líderes, né? De maneira que todos os membros da igreja tenham uma parte a desempenhar, para que ninguém leve uma vida sem objetivo, mas que todos realizem o que lhes for possível de acordo com as suas várias aptidões. Está vendo só? A igreja deve estar organizada de uma tal maneira como se fosse uma escola, onde as pessoas vão ali para aprender, e elas aprendem fazendo. O que elas vão fazer? Bom, elas vão trabalhar de acordo com os dons que receberam, de acordo com o chamado que Deus fez para cada uma delas. Isso vai ser bom para elas e vai ser bom para a igreja. E finalizando esse texto, ela diz assim: é só assim que a igreja pode evitar tornar-se infrutífera e morta. Qual é a receita para uma igreja estar bem espiritualmente? Ser vibrante, ser uma igreja forte, envolver-se na missão. Você percebe a importância desse assunto? Porque se você não se envolver, o seu isolamento, o fato de você estar alheio em relação à missão da igreja, faz da igreja uma igreja mais fraca. Não permite que ela seja uma igreja mais unida. Você não colabora no crescimento da igreja. Participar da missão é algo importante, não porque Deus ele dependa de você, e nem de mim também. Não existe nada que a igreja possa oferecer para Deus. Mas quando Deus deu uma parte para você fazer, seja ela qual for, quando Deus me chamou para participar da missão, Ele pensava justamente no nosso crescimento espiritual, no nosso bem-estar, no nosso preparo para a volta de Jesus. Não tem como a gente se preparar para a volta de Jesus se a gente não participar da missão. Estudar a Bíblia, orar, ir à igreja, a comunhão com os irmãos, tudo isso é importante, claro. Mas tão importante quanto é sabermos qual é a nossa parte e realizarmos essa parte. Investirmos nos nossos dons, fazermos aquilo para que fomos chamados, cumprirmos a nossa tarefa. Eu espero que você tenha sido motivado, tenha sido inspirado por estes pequenos pensamentos aqui, rápidos minutos, a conhecer mais sobre este assunto e envolver-se na missão, onde você estiver, seja qual for a sua igreja. Deus tem um chamado para você. Ele te deu dons. Se você não os conhece, precisa descobrir. Como? Procure ajuda na sua igreja. O seu pastor, os anciãos da igreja, eles têm, dentre outras tarefas, eles têm esta responsabilidade de ajudar você e te conduzir na direção de cumprir a sua parte da missão também. Que Deus te abençoe, que
Que o Senhor te ajude e continue te protegendo, e eu deixo para você aqui um forte abraço também.